Olá, está começando mais um GC Online, nós já estamos aqui, Misael, Dani Baião, Matheus, estamos aqui juntos, amigos, queridos, prontos para poder falar da palavra de Deus, prontos para orar, cantar, louvar o Senhor, porque Ele é digno de ser exaltado, amém? Então já pega aí o seu caderninho, sua agenda, suas anotações, sua Bíblia principalmente, e vamos ter esse momento aqui de qualidade para a gente aprender de Jesus, amém? Mas antes vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada por cada um que nos assiste, por cada um que está aqui. Que o Senhor venha falar e ministrar aos nossos corações, nos trazendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos transformando à imagem de Cristo, em nome de Jesus. Ele exaltado no céu, e o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. O Senhor é exaltado nas nossas vidas e nesse dia hoje. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos falar sobre sermos revestidos de Cristo. O quão importante isso é. Nós sabemos que estamos numa terra, né, que ainda precisa de ser redimida. Tantas coisas acontecem aqui, a gente está falando um pouco também de política. Esse ano é um ano político muito desafiador para a nossa nação, para nós brasileiros, mas uma palavra que queimou no nosso coração é: precisamos ser revestidos de Cristo. Precisamos caminhar segundo a nossa nova criação. O Senhor nos fez nascer de novo. O Senhor nos fez novas criaturas. E é muito importante, antes de você se posicionar como brasileiro, primeiro se posicionar como um crente, como uma pessoa que é filha de Deus, que está caminhando nessa terra. Eu sempre falo, nosso reino não é aqui, né? Nós estamos nessa terra e precisamos levar o caráter de Cristo, precisamos levar a mensagem do Evangelho através da nossa vida. Né? Nós precisamos ser representantes, em primeiro lugar, do reino dos céus. E o quão isso é importante para nós, como cristãos, percebermos isso. Né? Então, abra comigo aí em Colossenses 3, versículo 12 ao 14, que fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós.
E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui no versículo 10, eu não coloquei aí, mas olha só, fala assim, e vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Nós precisamos, como cristãos, sermos renovados no nosso caráter todos os dias. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Cristo perfeito, é o nosso irmão mais velho. É aquele pelo qual a gente olha e fala, preciso parecer mais com Jesus. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa santificação. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos aproximamos da palavra, quanto mais nos aproximamos da oração e também do corpo de Cristo, porque uns aos outros vai aperfeiçoando em Cristo Jesus, não é? Quanto mais parecemos com Cristo, mais estamos revestindo do caráter de Jesus, do caráter do Senhor. Ele é o Cristo, ele é aquele pelo qual nós olhamos e temos que ser, assim como Paulo fala tantas vezes, sede meus imitadores, como sou também de Cristo. Sermos imitadores do Senhor nessa terra. E é muito importante a gente observar e analisar dentro de nós. Será que existe ainda resquícios da minha velha criatura querendo ressuscitar? Será que ainda existem áreas da minha vida que precisam ser transformadas ao caráter de Cristo? Por isso que o texto fala, revistam-se de Cristo. Né? E revestir de algo, né, é você abrir mão daquilo que é seu, que é natural. Às vezes é por situações, como a gente falou, nossa velha criatura só sabe pecar, só sabe errar. Mas nova criaturas em Cristo Jesus, nós olhamos para Cristo e acertamos, não porque é a força do nosso braço, mas porque em Cristo, Cristo em nós, é a esperança da glória. Quando nós olhamos para Jesus, né, o Cristo ressurreto, aquele que andou sobre essa terra, caminhou sem pecado, nós vemos ele um exemplo de homem perfeito. Ele era um ser humano perfeito. E quando nós olhamos a nossa humanidade caída, nós precisamos olhar, opa, Jesus já veio trazer o modelo certo. Jesus já trouxe ali a referência de que é ser um homem perfeito. Ele é o segundo Adão perfeito de Deus. E quando nós olhamos para nós e vemos características que não combinam com o Evangelho, nós precisamos identificar logo, opa, eu preciso me revestir de Cristo, porque isso não faz parte de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa que em Cristo Jesus é filho de Deus agora. Então, como Jesus, nosso modelo, nós precisamos olhar para Jesus e falar, preciso revestir de Cristo. E é legal porque o texto fala, revesti-vos, ou seja, é uma ação nossa. Nós precisamos olhar para Cristo e falar assim, eu preciso ser cópia de Jesus. Eu preciso copiar esse comportamento que está aqui nas Escrituras e aplicar na minha vida diária. E a primeira coisa que aparece aqui para a gente é compaixão e bondade. Revistam-se de compaixão, revistam-se de benignidade, bondade para algumas traduções. Vamos falar um pouquinho sobre essas características que nós, cidadãos brasileiros, no ano de 2026, aleluia, precisamos nos revestir. Não se esqueça, meu irmão, você é crente. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que quando a gente fala sobre o Evangelho de Jesus, né, sobre viver o Evangelho, a gente justamente está falando sobre o negar-se a si mesmo, né? É o tomar a sua cruz. Quando a gente fala sobre isso, né, sobre o Evangelho, sobre tomar a sua cruz, a gente está falando justamente da renúncia do meu eu. Então, naturalmente, pelo meu próprio caráter, pelos meus próprios impulsos e vontades, eu não tenho uma bondade essencial em mim. Não existe ninguém bom, a Bíblia fala isso, nós não somos bons, nós somos maus, a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa, os nossos desejos são maus. Então, até as nossas boas ações, né, as nossas boas obras, né, se a gente for olhar, elas não têm um objetivo altruísta. Acho que essa é a palavra, né, altruísta. Mas ela tem um objetivo egoísta. É a minha recompensa diante do que eu faço. Né? E quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê Jesus dizendo, olha, se você servir alguém, sirva de todo o coração. Né? E não com vista no seu próprio benefício, na recompensa que você receberá dos homens, mas que você seja visto por Deus e recompensado por Ele. Jesus fala sobre os fariseus que oravam em público, querendo ser bem vistos.
Então, a nossa bondade humana, nossa bondade, ela, na verdade, ela é totalmente corrompida. Ela é totalmente influenciada e corrompida pelo pecado. E quando nós olhamos aqui para o texto, porque a palavra de Deus nos diz, ela está dizendo para nós nos revestirmos, né, da bondade que vem de Deus, revestir dessa profunda compaixão, dessa bondade, humildade, mansidão e paciência, e isso vem do caráter de Cristo. Né? Isso é aquilo que o Espírito Santo compartilha comigo. E agora, a partir disso, a partir do momento que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, conduzida pela palavra de Deus, que mortifiquei a minha carne, os meus desejos, mortifiquei o pecado que me assola, eu agora vivo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Não mais vivo eu, né? Mas Cristo vive em mim. Então, nós somos chamados para manifestar o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes e com todo o nosso coração. Então, quando eu olho para um irmão, quando eu olho para alguém, eu preciso olhar com essa bondade de Jesus. Eu preciso ter um coração generoso como o coração de Jesus. Eu preciso ter um coração compassivo como o coração de Jesus. Então, nós precisamos manifestar, né? Nós somos chamados a manifestar o caráter de Cristo, a manifestar as atitudes de Cristo, né? O pessoal até usa uma frase que acho que, se eu não me engano, tem até um filme, né? O que faria Jesus, né? Então, no meu lugar, né? É um filme que é? Tem um livro. Um livro. No meu lugar, o que faria Jesus? Como que Jesus se portaria? Jesus faria. Diante, né, de uma situação, diante de um irmão que está passando por uma necessidade, diante de alguém que está precisando de um suporte, né? Esse texto ele é até conhecido, suportem uns aos outros. Às vezes a gente olha assim, eu te suporto porque a Bíblia fala para suportar, mas não é isso. Esse suportai-vos uns aos outros é de dar suporte, é de dar auxílio. Nós somos chamados a ser auxílios uns dos outros. A Bíblia fala lá no livro de Gálatas, né, o apóstolo Paulo escreve sobre nós levarmos os fardos, as cargas uns dos outros. Eu me lembro que eu já me peguei pensando sobre esse texto, estudando ele e analisando, de acordo com um comentário, se não me engano, do Timothy Keller, e ele fala que para você carregar, levar os fardos uns dos outros, você precisa primeiro olhar para aquela pessoa, você precisa dar atenção para o problema dela, você precisa se aproximar dela, para que então você consiga carregar um fardo junto com ela. Nós somos chamados a dar esse suporte, e esse suporte é uma manifestação da bondade de Deus, que é fruto da transformação de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, expressando por meio das nossas atitudes o caráter de Cristo. Só que isso é uma habilidade somente de quem tem o Espírito Santo. Né? É um nível de bondade, de misericórdia que ela não tem o objetivo de, eu vou servir só quem tem algo para me oferecer. Ou eu vou servir tirando uma selfie aqui, gravando stories no Instagram, para as pessoas verem o quanto eu sou bom. Uma vez eu vi uma frase, uma pessoa falando, tem gente que é tão humilde, tão bom, que coloca sua bondade e sua humildade em um pódio, para que receba todos os elogios pela sua própria humildade. Né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. A nossa justiça própria, a nossa bondade, ela é corrompida pelo pecado. Mas a bondade que vem do caráter de Cristo para ser manifestada nas nossas atitudes, na verdade, vem, né, é fruto da transformação dele na nossa vida, é obra dele em nós, e a glória é toda dele. A honra é toda dele, não é nossa, não é porque nós somos bons, é porque ele é bom e ele habita em nós, né? Isso é um coração que caminha em compaixão, em misericórdia, né? Que lança ali o coração na miséria do outro, que vê o caos e não passa despercebido. Né? A gente vê a parábola do bom samaritano, né? Aquela pessoa que viu o outro sofrendo, né? E se compadeceu. Esse é o coração de Cristo. O Senhor nos vê, o Senhor nos assiste, o Senhor não é indiferente à nossa dor. E isso é uma parte do caráter de Cristo que a gente precisa entender, né? E amar e entregar a bondade, estender as nossas mãos, dar o nosso coração para aquela pessoa de forma imerecida. Às vezes aquela pessoa nunca vai te retribuir, às vezes você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas o Senhor vê, né? E o Senhor, Ele assiste o nosso coração e quando a gente está agindo dessa forma, realmente nós estamos representando Jesus nessa terra, né? Então, revestindo de Cristo, em nome de Jesus. Outra coisa que eu achei muito importante a gente comentar é sobre a humildade, né? Revestir da humildade. Como que é que a gente se reveste da humildade? Pensando sobre isso, né, me vem muito Filipenses 2, né, a partir do versículo 6, que fala que a gente tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, em que, sendo Deus, não se apegou a isso, mas Ele se esvaziou, tomando a forma de servo, forma humana, né, tudo isso para nos servir. Jesus demonstrou o maior, assim,
a maior característica que você podia ter em relação à humildade, que é se esvaziar de si mesmo para servir ao outro. Né? Jesus estava lá em toda a sua glória, sentado no seu trono, com toda a adoração, né? Com tudo acontecendo ali na vida dele, sendo servido. E ele fala, não, eu vou lá servir a humanidade, eu vou me desfazer de toda essa glória para servir ao homem, assumindo forma de homem, ou seja, uma forma pequena, porque Deus é grandioso, então ele assumiu a forma da própria criação, um ser pequeno como nós, que passa, né, que é como uma fumaça, uma relva. E é muito interessante, né, porque o versículo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento. Então, é isso, a humildade é a gente ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é esse de ser o tempo todo aquele que serve. O dia que nós nos preocuparmos mais assim, em servir a Deus, servir o seu reino, servir as pessoas, essa humildade ela flui. Porque isso a forma que Jesus serviu demonstra muito a questão da sua humildade. Né? Então, nós temos dificuldade. Eu vejo assim, que a humildade ela está ligada, assim, muito ligada mesmo à questão do serviço, de servir o outro, de amar ao outro, de se entregar ao outro. E Jesus demonstra isso para nós, né? E é interessante que a palavra revestir significa aplicar revestimento, cobrir-se, envolver-se, recobrir. Então, você tem ali, por exemplo, na parede um problema, uma mancha, aí você vai lá, você dá uma limpada naquilo e você vem e você recobre aquilo com uma nova tinta, com uma nova mão. E fala também de vestir-se de novo. Então, nós, como homens, como humanos, através do pecado, nós estamos ali, ó, caídos. E agora nós devemos nos revestir, que é o quê? Vestir do novo. E esse novo é Jesus. Então, é vestir a roupa de Cristo. É vestir do sangue de Cristo. É vestir do caráter de Cristo. É vestir de quem Cristo é. E Cristo, ele é humilde, né? Ele é manso. Então, nós precisamos ser assim também. E eu falo muito lá em casa, né? Minha mãe mora comigo e eu falo muito com ela, mãe, ser humilde não é ficar falando, ai, coitadinho de mim, porque eu sou pobre, né? Às vezes a pessoa confunde pobreza com humildade. Então, eu não tenho nada porque eu sou humilde. Não, tem nada a ver. A gente conhece pessoas que são pobres super arrogantes, não tem nada de humilde, e conhece pessoas que são ricas, que são super simples e humildes. Então, humildade é uma coisa mesmo do coração. Não é algo que tem a ver com o seu status, com o seu dinheiro, com quem você é. A gente, antes de começar aqui, eu até citei Moisés, né, que ele fala dele mesmo, que ele é o homem muito manso e humilde, né? Então, o que? Ele está falando dele mesmo, isso não é arrogância. Você reconhecer quem você é em Deus, o seu crescimento, isso não é arrogância. Mas humildade também é você se colocar nesse lugar de ter o caráter realmente aprovado por Deus, parecendo com Jesus, e não ficar se diminuindo, sabe? Que muitas vezes essa diminuição, eu sou coitadinho, coitado de mim, porque eu sou pobre, isso não é humildade, isso muitas vezes é arrogância, revestida de uma tentativa de humildade. Então, quando nós somos humildes, né, nós não precisamos ficar nos diminuindo, nem aumentando. A gente está naquele lugar em Cristo. Eu quero me parecer com Cristo. Eu não preciso falar além de mim, estar acima de alguém. Eu não preciso ficar jogando que eu sou melhor do que ninguém e também não preciso ficar abaixo de ninguém. Então, humildade é isso, é você ter esse lugar de equilíbrio em Cristo. É buscar ser como Cristo é. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, é isso, é revestir mesmo desse caráter do Senhor. Amém. A Dani reforçou algo, né, que eu acho muito importante, que humildade é isso, é você ter uma autoestima adequada, você não se exalta e, né, também não se autodeprecia, né? E uma coisa muito importante, a pessoa que é humilde, ela sabe valorizar o outro, ela sabe servir e ela sabe ver o outro com valor. Né? Ela olha o outro com admiração, com coração. O que o outro pode me oferecer? Às vezes, ele não tem um conhecimento X do que eu aprendi, mas ele tem algo, né, que eu preciso ouvir. Né? Ele tem algo que eu posso receber. Então, é ver o outro com esse olhar de valor. O outro importa, né? Jesus olhou para nós
E eu fico pensando, falei assim, Jesus, o Senhor olhou para nós, o Pai, Filho e Espírito Santo, a humanidade naquele caos, caída, e a palavra diz que ele nos amou de tal maneira, né? Ele nos ama, ele nos valoriza. Né? Por causa de quê? Porque sim, nem tem motivo. Mas Jesus, você olhou para mim, é porque o Senhor olhou para nós e nos valorizou, nos amou, né? Por graça e de graça. Então, esse é um olhar do humilde, ele olha o outro, ele vê valor no outro, né? Ele vê que o outro, sim, a Bíblia fala, né? Considera o outro, né? mais do que a si mesmo. Né? Observe, a gente tem que perceber essas coisas. A pessoa humilde, ela tem uma facilidade de ouvir uma crítica, né? De ouvir uma opinião e falar assim, pode ser que eu esteja errado, né? Reconhecer um erro. Ela não tem dificuldade de ser confrontada, né? Ela não tem dificuldade, por quê? Porque ela entendeu que ela não é perfeita. Ela não é a última bolacha do pacote, ela não é aquele alecrim dourado que nasceu no campo, né? Sem ser semeado. É verdade. Então, a pessoa humilde, ela não tem essa vaidade, né? Quando vê o outro sendo promovido, quando vê o outro em destaque, ela está ali aplaudindo, ajudando o outro, torcendo pelo outro, encorajando ele, é isso mesmo, vai, você, né? O Senhor te escolheu. Ele não tem aquele negócio, ai, por que não eu? Né? Ele não entra naquele lugar, igual a gente falou aqui, de autodepreciação, ele reconhece o lugar dele em Deus. Ele reconhece quem ele é em Cristo Jesus. Deus colocou ele naquele lugar, ele está em paz, ele está satisfeito, né? E ele vê o outro assumindo alguns lugares e entende que Deus está chamando o outro para viver aquilo e está tudo certo. É desprovido desse lugar de vaidade, de competição e comparação. Então, isso é uma área da nossa vida que precisa ser revestida de Cristo. Né? Nosso caráter precisa ser revestido de Cristo para que a gente possa testemunhar o Senhor, valorizando o outro, reconhecendo que precisa melhorar ainda, muita coisa, né? A gente não é perfeito, tem muita coisa para ser mudada em nós, e isso é um lugar de humildade. Mas a gente observa também no texto, né, Misael, que vai falar de mansidão, de longanimidade, de perdão. Gente, não sei quem conhece Misael, mas ele é esse homem manso, tranquilo, nada me abala, né? Pelo menos é assim que a gente vê aqui fora, né? Não sei como é que ele é na casa dele, mas ele parece ser essa pessoa sempre assim, bem estável, bem tranquilo, bem manso. Então fala para nós um pouquinho do caráter de Cristo, que pelo que vemos Pelo é revestido. menos é uma coisa que a gente tenta, né? A gente tenta. Muitas vezes quem é dessa forma, muitas vezes tem muitas tempestades internas. É o meu caso. Muitas vezes a tempestade está aqui dentro, mas a gente tenta transparecer justamente essa tranquilidade. Mas quando a gente olha para essas características, nós nos arremetemos a um dos mandamentos de Cristo, que é ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas sabe por que Deus, por que Jesus colocou isso como um dos primeiros mandamentos? Porque ele sabe a dificuldade que é lidar com o ser humano. Ele que criou o ser humano. Então, ele sabe quais são as qualidades, os defeitos, a dificuldade, a complexidade do caráter das pessoas, do temperamento das pessoas, das visões diferentes que as pessoas têm uma das outras. Nós somos seres únicos. Eu não sou como o Mateus não é como a Dani não é como a Lívia. Todos nós temos características próprias. E essas características de ser humano para ser humano, elas são conflitantes. Então, muitas vezes, nós vamos precisar exercer com os nossos irmãos a mansidão, a longanimidade, a resiliência. A gente vai precisar exercer o perdão e o amor. Mas somente o Espírito Santo que nos dá capacidade e habilitação para nós exercermos isso. Porque isso também são características do próprio Cristo. Quando o Senhor nos cria a sua imagem e semelhança, não está falando apenas de uma forma física. Na verdade, eu não sei se Deus é da forma física que nós somos, mas eu imagino que sim, que tem uma cabeça, que tem um corpo. É claro que quando a gente vai estudar, por exemplo, a realidade dos anjos, é algo até assustador, né? Mas a imagem e semelhança, eu acredito que a imagem e semelhança não diz respeito a algo físico, mas a essência. E a essência de Cristo é mansidão, longanimidade. Ele é alguém que perdoa, ele é alguém que ama. E quando o mandamento fala, ame o teu próximo, poderia parar aí, não é? Ame o teu próximo, somente isso, ame o teu próximo. Mas ele ainda completa, como a ti mesmo.
Qual que é o amor que você tem por você? Com você tem mansidão, você é longânimo, você tem paciência com seus erros, com seus defeitos, você se suporta, você é uma pessoa chata, mas você mesmo suporta a sua própria chatice. Quando você erra, mesmo que seja contra você mesmo, você se perdoa, não é verdade? Você está sempre disposto a melhorar algo para você mesmo, você tem paciência com você tem paciência com seus próprios defeitos, com as suas próprias deficiências. Mas quando a palavra do Senhor diz, como a ti mesmo, está falando que o mesmo que você é com você também precisa ser com o seu próximo. Então, eu acho que o resumo disso, a realidade desse mandamento é, seja com o seu próximo aquilo que você é com você, tenha por ele a mesma mansidão, a mesma longanimidade, o mesmo perdão e o mesmo amor. Amém. Glória a Deus. Caminhando para o final, né? Oramos aqui e pedimos ao Senhor, porque cada dia nós viemos ser revestidos de Cristo. No final aqui fala do perdão e do amor, né? Que o amor é esse vínculo da perfeição, que nós venhamos entender que nós precisamos nos revestir de Cristo todos os dias, não é só hoje. Beleza, hoje eu entendi. Mas durante todo esse ano, durante todos os nossos dias, nós estejamos aqui inteirados do caráter do Senhor. Amém? Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse ensino, por essa compreensão da sua palavra, que todos os dias nós sejamos assim, Senhor, revestidos do Senhor, para testemunhar quem o Senhor é, para testemunhar que somos verdadeiramente filhos de Deus, caminhando sobre uma terra que ainda precisa de tanta coisa, mas em Ti, Senhor, nós somos completos e preenchidos em nome de Jesus. Amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.